Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Hanan Camilo e hoje vamos falar sobre uma pergunta que o Peter Jordan fez lá no seu Twitter. Se você não conhece o Peter Jordan, ele é um influencer e tem alguns canais no YouTube. Um dos canais do Peter é de cultura pop, chamado Ei Nerd. Ele tem um outro também chamado Peter Aqui, e um canal de negócios e marketing, o Nerd de Negócios, sem contar os outros empreendimentos que ele também tem, como o Cifras.com, por exemplo. Tenho certeza que se você toca violão, você já deu uma passadinha lá no site dele, né? Ai, 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 como eu te quero. Minha vida é um caso sério. Eu curto muito o trabalho do Peter e já assisti muita coisa dele. Mas ele fez uma pergunta muito sincera lá no Twitter. Ele diz que acredita em Deus, mas não tem nenhuma religião, mas ele quer saber se vale a pena ler a Bíblia. Então, o que você acha? Vale a pena ler a Bíblia? E é sobre isso que eu quero falar hoje. E quero falar de uma maneira bem tranquila, não vou falar de maneira técnica. Em breve farei um vídeo falando sobre a revelação geral, a revelação especial e sobre a formação do cânon, os livros que formam a Bíblia. Eu sei falar tecnicamente, mas a ideia aqui é te ajudar a entender o porquê vale tanto a pena ler a Bíblia de maneira clara. Já vou começar dando uma resposta direta. Talvez isso te faça sair do vídeo, até porque será uma resposta clara e objetiva. Sim, com toda certeza, vale muito. Mas não é pouco, hein? Vale muito mesmo ler a Bíblia. Mas calma, não sai daí não. Vou te falar o porquê vale a pena. Mas você vai dizer... Ah, tá, Hanan. Mas você é cristão, cara. É claro que você vai falar que ler a Bíblia vale a pena. É claro que você vai pensar isso. Por isso, decidi dividir esse vídeo em 2 blocos. Vou dar motivos para quem não é cristão ou não tem nenhuma religião, e para quem é cristão, os motivos para você ler a Bíblia. Beleza? Você é uma pessoa que não tem religião, mas quer ler a Bíblia. Você ama ler. Curte ler bastante coisa. E talvez para você a Bíblia seja só mais um livro. Então, vou te mostrar alguns motivos para você ter certeza que essa leitura será indispensável para você. O primeiro, a Bíblia é o livro mais lido e mais vendido de toda a história. O porquê de tanta gente no mundo comprou e leu esse livro? O que tem contido nele? Esse é um ponto bem interessante e vai te aguçar a querer saber o porquê. Segundo, se você curte livros, aqui você tem vários em uma coletânea só. Você vai ter 66 livros de uma vez. E nesses livros você vai encontrar vários gêneros literários. A Bíblia vai te trazer uma variedade de assuntos que nenhum outro será capaz de te trazer. Terceiro, as histórias e os personagens contidos na Bíblia vão trazer uma realidade bem clara sobre esses personagens e o que eles estão passando. E nada aqui é escondido. Tanto o lado bom e o ruim aparecem. Os acertos desses personagens e os erros. As histórias são reais e não ocultam, o que não seria legal em mostrar. Aqui você vai ver tudo. Quarto, o livro que mais tem fontes que comprovam a sua veracidade. Nenhum outro texto ou escrito tem tantos documentos que comprovam que não houve fraude nas suas cópias. Quinto, a cada dia que passa, a ciência mostra e traz a veracidade dos fatos narrados ali na Bíblia, tanto de história como de personagens. Então, quero dar alguns exemplos sobre os gêneros literários, algumas histórias e personagens que contém na Bíblia. Eu tenho um amigo que é apaixonado por poesia
Ele lê tudo que pode sobre e é um gênero que ele curte demais. Se essa é a sua, você pode ler Salmos, por exemplo. Só ali temos 150 textos totalmente poéticos para você se deleitar, sem contar outros textos poéticos que tem em toda a Bíblia. Poesia pura. Mas se você curte aventura, te garanto que na Bíblia você vai achar mais aventura do que em qualquer série ou filme de Hollywood. Meus amigos, leiam a história de Gideão, um homem que se juntou com mais 300 que irão destruir os seus inimigos. Mas Haran, eu conheço essa história. Será mesmo? A fully Persian. Perhaps you should have done the same. This is blasphemy. This is madness. Eu estou te falando. Esse é só um exemplo. Leia o livro de Juízes, que você vai ficar impressionado com tantas histórias de aventura e de ação, de pura ação. Mas aí, você curte mais um romance. Você precisa ler sobre Ruth, por exemplo. Como Deus vai agir naturalmente na vida dela e vai ter um final sensacional, digno de um filme de romance. E posso te garantir que não é esses filmes água com açúcar, hein? É uma história de gratidão, amor e parceria. Você vai curtir demais. Mas aí, você quer algo mais técnico, quer aprender como lidar com dinheiro? Temos os livros de sabedoria, onde vemos toda a sabedoria de Salomão e outros homens que vão te ajudar a lidar com sua questão financeira e outras regras fundamentais para a sua e para a minha vida. Tá, mas você quer ser um bom administrador. Precisa conhecer e ler a história de José. Pensa em uma pessoa que sabe como se organizar em tempos de crise e como gerir em crescer em um tempo de crise. Como ele fez uma nação se tornar uma potência enquanto os seus vizinhos, os países vizinhos, estavam sem saber o que fazer, sem contar com toda a superação. Uma história fantástica, com uma reviravolta incrível e como essa história serviu e serve de inspiração para muitos filmes e séries que você vê por aí. Esses são apenas alguns exemplos que contém aqui na Bíblia. Aqui você vai encontrar ação, suspense, cartas, conselhos, milagres, biografia, relacionamento, histórias apocalípticas. Se você curte histórias do fim do mundo, aqui, meu amigo, você vai encontrar o melhor. Veja só os 5 primeiros livros escritos por Moisés. Te dá uma amplitude gigantesca sobre vários assuntos. Nesses livros, você vai ver sobre a criação, a lei e a moral que é usada no direito até hoje, que nós ainda usamos. Fala sobre obediência, sobre legado, sobre fé, coragem, sobre saúde sanitária, entre outros, vários e vários assuntos. Posso te garantir, as melhores histórias do mundo estão contidas aqui. E olha, que não falei de vários personagens que são bem conhecidos ou têm histórias incríveis também. Não citei aqui as histórias de Davi contra Golias e toda a sua história até o reinado, que te garanto que daria uma trilogia maravilhosa no cinema, que faria o filme Gladiador não conseguir chegar nem perto. Lucius is safe. Go to them. Não falei de Abraão, não falei de Jacó, não falei de Jó, não falei de Paulo, de Esther, de Adão e Eva, Josué, Ana, os discípulos de Jesus. E claro, a melhor história de todas, a história mais conhecida do mundo. Mas talvez ela não seja conhecida da maneira que ela é contada realmente. A história de Jesus. Pense em um bom orador, influenciador, um ótimo e maravilhoso líder. Ele é tão bom que depois de 2000 anos, ele continua sendo o maior influenciador que a humanidade já viu. Um Deus que se tornou homem
que sofreu por amor, morreu pelo pecado do mundo para trazer salvação e ressuscitou depois de 3 dias. Não tem heróis da Marvel, não tem DC, não tem quadrinhos, não tem séries ou filmes que consigam simplesmente competir com a história de Jesus. Até cansei. Espero de verdade que esses motivos te inspirem e te aguçem a ler essas histórias extraordinárias. E o melhor, dentro de todas essas histórias, você vai conhecer a Deus e como Ele age e é soberano em toda a história da humanidade. Então, Peter, espero que você e todas as outras pessoas que tenham essa dúvida tenham curtido esses motivos para vocês lerem a Bíblia. E como você mesmo me ensinou, espero que você e todo mundo que esteja vendo curta esse vídeo, comente o que você achou, compartilhe com quem também tem essa dúvida e não esqueça de se inscrever aqui no canal. Até porque, se você começar a ler a Bíblia, talvez não entenda tudo e o porquê de algumas coisas. E se você for inscrito, vai receber os meus vídeos falando sobre os panoramas dos livros da Bíblia. E acredito que vai te ajudar a compreender melhor, assim como Peter faz, como ele explica sobre os filmes e séries que ele assiste. E ajuda a você a compreender melhor sobre o que passa no todo e faz os links dos filmes, das histórias, para tudo ter mais sentido. É exatamente isso que eu faço aqui com os panoramas. Mas esperem, não vão embora agora, por favor. Também quero falar com quem é cristão ou tem algum interesse em ler a Bíblia como uma forma de conhecer e compreender mais sobre Deus. E por que vale a pena ler a Bíblia. E você que curtiu todos os outros motivos, fica aqui, que isso também pode te ajudar a compreender mais sobre esse livro magnífico. A Bíblia é uma revelação especial que Deus nos deu, uma maneira de revelar a nós a sua vontade e propósitos. E lembrando que a Bíblia ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Então, por que vale a pena ler a Bíblia sendo um cristão ou para quem quer conhecer mais sobre Deus? Eu vou te dar agora alguns pontos bem interessantes para isso. Primeiro, é conhecer a Deus, como servir a um Deus e não conhecer a esse Deus. A Bíblia é a melhor fonte para ver como Deus deseja se revelar a nós. A leitura da Bíblia faz a gente conhecer mais a esse Deus. Segundo, conhecer as promessas e sermos cheios dessas promessas. Deus tem promessas sobre nós. Como viveremos algo se não sabemos o que é e o que Ele nos prometeu? Somente saberemos lendo a sua palavra. Terceiro, está totalmente ligado ao ponto 2, é de realmente conhecer a Deus e não ser enganados por falsos cristãos, falsos pastores, falsos padres ou pessoas que dizem saber o que Deus quer e deseja de nós. Conhecer a palavra de Deus não nos deixa sermos enganados por falsas palavras e cairmos em armadilhas. Quarto, e o mais importante, e acaba englobando todos os outros pontos, é você ter um relacionamento com o seu Deus. Só criamos relacionamento conhecendo. A nossa maneira de falar com Deus é orando, é falando com Ele. E se você quer escutar a voz dele, pensa que a qualquer hora do dia, a qualquer momento, você pode escutar ele falando com você. Apenas abra a Bíblia e escute a sua palavra. Se relacione e tenha uma vida de intimidade, de verdade, com ele. Paulo vai nos dizer em Romanos 12:1 a importância de termos um culto racional, uma adoração feita com entendimento e conhecimento para ele. O mesmo Paulo vai deixar claro em 2 Timóteo
3:16 e 17, a importância de aprender e estar preparado com a palavra dele, como ele nos ajuda, que toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Jesus vai dizer em João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus Cristo. E só seremos libertos se conhecermos Ele de verdade. E para isso, precisamos conhecer e ler a sua palavra. Espero que tenha te ajudado e te empolgado a começar a ler a Bíblia. E para saber que você ficou aqui até o final, comente aqui embaixo, ó, a Bíblia. Assim, vou ter certeza. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal. Vou deixar o link aqui em cima para você ver também os panoramas dos livros da Bíblia do Antigo Testamento. Até o próximo vídeo. Vamos ler?